Pessoal, então, apesar de estar chamando de planejamento familiar, o tema de hoje é planejamento familiar e cultura da vida. Como o Martim estava falando, eu e a Juliana fazemos parte de um núcleo diocesano que, basicamente, ele faz palestra, a gente faz palestra para encontros de noivos e aqueles casais que querem aprender a usar o método Billings, nos procuram também e a gente faz a orientação. A gente coordena os orientadores aqui no Decanato de Petrópolis. O que a gente vai ver aqui são os slides que a gente passa para os noivos, tá bom? Então tenham em mente isso. Vocês não são noivos, vocês são de outro tipo de pessoas ouvindo. Alguns são, mas poucos. Eu precisei estar claro. Que já ouviram essa palestra, né? O Zé Carlos. Mas, então aqui, o material é o mesmo que a gente utiliza, e é claro que ao apresentar eu vou falar coisas um pouco diferentes, porque vocês têm outras expectativas que não são os noivos, né? E vocês também têm uma caminhada na igreja que muitas vezes os noivos não têm, né? Então a gente às vezes tem que falar coisas um pouco diferentes, né? Então tenha em mente isso, tá certo? E aí eu vou explicando, vocês vão vendo que a gente vai tentando convencer as pessoas de coisas básicas da nossa fé, do que é o cristianismo, mas que também é importante que a gente reflita com relação à nossa formação moral, né? E a formação também para o casamento, já que é o caminho meio que mais comum de santificação das pessoas na igreja, não é isso? Então, nós temos esse primeiro slide aí, né, que a gente coloca o tema, né, para os noivos, planejamento familiar, e depois a gente explica a eles um pouco isso aí, né? Que nós fazemos parte do núcleo de planejamento familiar da diocese, chamado Núcleo AFAM. Ali algumas fotos, né? Aqui nós temos, nessa foto aqui, por exemplo, nós temos, além de mim, da Juliana MVCista, nós também temos o Lázaro aqui, que é aderente ao sudalício, né? Médico lá do Rio, que faz parte do núcleo. E aqui também a Michele, que também é do movimento lá na Raiz da Serra. Tá certo? Então, além da Juliana e eu, nós temos outras pessoas da nossa família espiritual aí envolvidas com o núcleo AFAM. Tá certo? A ideia do Dom Filipe, quando pediu para a gente fazer esse trabalho de visitar os grupos os encontros de noivos, era o seguinte, que os noivos católicos que estão se casando na igreja, pelo menos saibam o que é o método Billings, né? E o que há por trás dele em termos de ética, pelo menos um pouco, pelo menos as linhas básicas, e também conhecer como funciona de forma mais genérica. Quando a gente faz a palestra, a gente não está ensinando ninguém a usar mesmo, né? Porque precisa de um acompanhamento mais pessoal. Mas é para que as pessoas tenham conhecimento. Além disso, havia também, nos diversos encontros de casais, infelizmente, pessoas que eram convidadas e transmitiam uma informação, às vezes, contrária à doutrina católica. Né? Então era uma preocupação do Dom Filipe também que houvesse uma unidade com relação a esse ponto. Então as paróquias organizam seus encontros de noivos, mas essa parte, digamos que tenha sido assim, terceirizada, né? O núcleo vai lá e oferece essa palestra e esse conhecimento para as pessoas. E tem sido assim muito bom, porque muitos casais dizem, poxa, eu não sabia que a igreja pensava dessa forma. Porque, é claro, né, as pessoas têm muitas informações distorcidas e têm a oportunidade de ouvir um pouco mais a coisa de forma mais organizada. Tá certo? Esse núcleo de planejamento familiar, ele é vinculado a duas instituições. O CEMPLAFAM, que é Centro de Planejamento Familiar, ele funciona, tem a sede em São Paulo, e ele representa essa organização internacional, o ONG, né, que é australiana, e ela detém a patente, inclusive, do conhecimento do nome Billings. Né? Esse nome, método Billings, ele é baseado no sobrenome dos médicos que identificaram o ritmo da ovulação, tá? John Billings, por exemplo, é um deles, era um casal. Como é normal na medicina, às vezes acontece que o sobrenome do pesquisador dá origem a alguma coisa. Por exemplo, síndrome de Down, ou mal de Parkinson, esses nomes são nomes de cientistas, né? Por isso a gente fala também método Billings, por causa disso, tá certo? Por causa do sobrenome deles. Então essa aqui é uma organização internacional, aqui tem o CEMPLAFAM, que é lá em São Paulo, e eles habilitam pessoas para que possam orientar casais. Então aqui na Diocese, por exemplo, nós temos uma carteira que tem validade internacional, reconhecendo a gente como habilitado para orientar casais, tá certo? Então a gente faz cursos e então pode passar a orientação. Bom,
Aí a gente começa a falar sobre o planejamento em si mesmo. O que significa planejar? Se a gente pega aqui no dicionário, planejar significa isso: decidir com antecedência ações para atingir certos objetivos. Então, as pessoas fazem diversos planejamentos, né? Para os noivos, por exemplo, estão planejando a festa de casamento, planejando às vezes a liturgia, né? E a gente planeja, por exemplo, a vida econômica, a vida profissional, não é isso? Então, é a hora que eles têm ali de muito planejamento, né? De várias coisas. Então, eles estão sensíveis a esse assunto, né? E aqui a gente resgata duas ideias básicas. Primeiro, que se trata de decidir. A decisão significa um ato de vontade, né? Para decidir tem que haver reflexão. E a reflexão aqui também com relação aos objetivos, né? O que eu quero com a minha vida, por exemplo, econômica, com a minha vida profissional, né? No questão do planejamento, o que eu quero com a minha festa de casamento, o que eu quero com o meu casamento, e o que eu quero aqui nesse caso, quando a gente fala de planejamento familiar, o que eu quero com relação ao tamanho da família, tá certo? Então, de início, nós temos a ideia do querer humano. Tá? Depois, no final da apresentação, a gente vai ver que esse querer humano ele tem que estar iluminado também pela escuta ao plano de Deus, né? Que não tem que ser uma decisão assim autônoma, né? Mas é importante também entender isso, né? Que se trata de pensar na família, tá certo? Coisa que às vezes que é um assunto que é muito importante para os casais. Então, a orientação, e aqui eu queria fazer um parênteses, né, para continuar. Essa palestra aqui não é só eu e a Juliana que damos, né? Em todos os decanatos é a mesma palestra. E foi decidido esse assunto com padres especificamente, que foi indicado pelo Dom Filipe, né? Então tem o tema aqui, o fio condutor passou por ele e a gente procura dar a mesma orientação. Por exemplo, ele pediu para que a gente começasse a apresentação partindo da natureza da pessoa, né? Uma coisa que eu acho até bem interessante, bem correta, né? Antes de falar para onde eu quero chegar, que é a questão do planejamento, do objetivo, né? Eu preciso saber quem eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei realmente o que é que me vai me realizar como pessoa. Então, um exemplo que a gente costuma dar é o seguinte: suponha que você tenha assim um pedaço de carne, já com cheiro ruim, já escuro, né? É bom comer essa carne? Bom, se você for uma bactéria que coma carne, é bom, né? Para nós, seres humanos, não é bom. O fazer a coisa, o que vai ser bom ou não, depende da natureza, depende de quem eu sou, tá certo? E também, né, com relação a planejamento familiar e todos os métodos que existem, né, como preservativo, pílula, etc., né, nós temos que pensar primeiro na natureza da pessoa, na natureza do amor humano, para depois escolher, já que nós temos a decisão, né, a possibilidade de escolher entre vários. Então é importante a gente partir disso, né, procurar métodos, técnicas que tenham a ver com a nossa realidade, com a nossa natureza, que possam fazer com que a gente viva uma sexualidade humana integral, tá certo? Então essa é a pergunta: quem eu sou? E nós vamos oferecer aqui duas respostas, duas balizas, já que essa pergunta é difícil de ser respondida, né? A gente passa a vida toda sem poder responder inteiramente isso aí, porque na verdade nós somos um mistério, né? Então ultrapassa um pouco a nossa capacidade de verbalização. Mas a gente tem como responder algumas coisas. E as duas balizas aqui são uma do ponto de vista mais filosófico e outra mais teológico. Do ponto de vista filosófico, nós podemos afirmar que nós somos uma unidade de corpo e alma. Essa foi a opção, né? Já que nós podemos falar também de corpo, alma e espírito, né? Um ser psicoespiritual, por exemplo, como a gente às vezes fala. Mas a opção lá do núcleo foi indicar isso aqui, que seria mais simples das pessoas entenderem, né? Então nós somos uma unidade. Esse eu aqui enlaça tanto o corpo quanto a alma. Nós não podemos esquecer isso, né? Que em cada ato que nós praticamos está em jogo o nosso ser como um todo. Não é só o corpo e nem só a alma. A educação sexual que é dada muitas vezes nas escolas, por exemplo, às vezes restringem, né, a realidade da pessoa, por exemplo, só ao corpo. Então, por exemplo, a gente pega alguns livros didáticos e esses livros explicam como funciona a máquina, né, a reprodução, etc.
mas não fala nada do sentido da sexualidade, por exemplo, tá? Que tem mais a ver com essa questão espiritual. Então, a gente tem que evitar essa restrição, porque esse reducionismo distorce. É necessário a gente abrir e pensar na sexualidade humana como algo integral, né? Sexualidade humana, né? Que engloba a pessoa como um todo. Tá certo? Uma outra resposta que a gente pode dar, e aí mais a nível teológico, aquela pergunta quem eu sou, né? Quem sou eu, é essa ideia de que nós somos a imagem e semelhança de Deus que é amor. Então, essa resposta não vem da filosofia, não vem da reflexão, né? Vem da revelação. É uma resposta, digamos, bíblica. Tá certo? Então, a consciência de que eu sou imagem e semelhança de um Deus, mas que não se define como poderoso, por exemplo. Né? Se a nossa definição de Deus fosse assim, Deus é poder, a gente poderia pensar, bom, então eu também, para ser como Deus, eu tenho que ter poder. Né? Mas João ensina para a gente, né, define Deus como amor. Não é isso? Então Deus é amor e eu fui feito à imagem e semelhança desse amor. E é um amor que é um amor de doação. A ideia, então, que a gente tenta passar para os noivos, né, e que a gente também tem que ter como católicos, né, é que eu não me entendo completamente se eu não viver o amor. Né? Se eu não fizer o amor como uma realidade própria. Se eu não entender, por exemplo, que no casamento, na vida sexual, etc., está envolvido também a questão do amor. Tá certo? É muito importante, então, entender que a minha identidade, eu só posso compreender, e a minha realização passa pela questão do amor. Só que nós temos um problema. O problema é que a ideia de amor é muito confusa hoje na cabeça das pessoas. Né? O que é esse amor? Então, por exemplo, o amor pode ser restringido a um sentimento. A questão do sentimento é que, uma vez passando o sentimento, né, a pessoa poderia dizer, bom, eu já não amo mais. O Ricardo tem uma música daquele concurso de canto, lembra? O amor que muitos pensam que é menos sentimento e assim acaba se tornando coisa de momento. Né? Alguém lembra dessa música? Alguém conhece essa música? Né? Então, tem esse problema mesmo, né? De restringir o amor a um sentimento. Há situações prazerosas, né? Eu amo porque eu estou me sentindo tão bem amando, apaixonado, que beleza. Né? Ou a satisfação própria. O amor, ele não exclui essas coisas, em princípio. Né? Mas só isso aí ainda é pouco para responder o que é o amor que Cristo nos ensinou com a sua vida. Não só com as suas palavras, mas com a sua vida. Né? Ele, na cruz, isso eu não falo para os noivos, mas aqui entre a gente pode falar, né? Na cruz ele estava nos amando, apesar de não estar sentindo prazer ali ao morrer, né? E ele queria, ele queria dar a sua vida por nós. Ele estava ali porque queria. O padre Antônio, lá do Alto da Serra, que era do Alto da Serra, não sei se ainda é, uma vez aqui numa homilia, disse o seguinte, que eu achei muito legal. Ele falou, se Jesus quisesse, ele podia fazer aquela cruz e sair voando. Né? Se ele quisesse, ele podia fazer os pregos voltarem ao nada de onde eles vieram. Né? Não eram os pregos que deixavam ele lá na cruz, era a vontade dele. Então, ele não estava sentindo, não tinha prazer, mas estava amando. Então é importante que a gente entenda, né, que aqueles noivos que estão se casando entendam isso, né, que o amor vai mais do que só isso. Porque o amor também pode ser vivido de forma, às vezes, egoísta. Essa aqui é uma imagem daquele personagem da mitologia grega, né, Narciso. Então, a história aí, né, diz que Narciso se apaixona pelo reflexo dele, né, no espelho d'água e acaba se jogando lá, tentando abraçar aquele reflexo. Né? E aqui a gente vê já a mãozinha dele já meio que cedendo ao desejo, ao ímpeto de mergulhar ali. Né? Muitas vezes a pessoa diz assim, eu te amo, eu amo fulano porque ele me faz feliz. Veja, não é uma resposta assim, não é uma afirmação totalmente destituída de sentido. Né? Mas o problema é que quando a pessoa diz que ama alguém porque esse alguém lhe dá alguma coisa, também está dizendo que
ama a si mesmo, né? E que quando aquele alguém deixar de trazer aquela satisfação, perdeu o sentido do amor que ele tinha por ele. Então pode ser uma decepção muito grande com a pessoa, né? Falhas, pecados da pessoa, pode ser uma doença, pode ser várias coisas que fazem com que a pessoa diga: o amor acabou, porque ele não me traz mais satisfação. Eu não sinto mais aquela felicidade que eu sentia com ele, né? Então isso faz com que a gente reflita que às vezes a pessoa chama de amor uma coisa que de fato nós podemos dizer que seja até, vamos chamar de amor, mas um amor que precisa amadurecer, né? Um amor ainda meio infantil, meio adolescente, que precisa se tornar um amor adulto. Então temos que ficar avisados, né, de que o egoísmo às vezes entra no amor da gente, né? E que a gente precisa estar atento a isso, para que a gente não transforme o nosso amor num verdadeiro egoísmo mascarado. E o que é o amor? Bom, o amor, nós, né, temos a graça de aprender o que é amor de Jesus, né? E podemos dizer que o amor é doação de si mesmo. Ao ver o exemplo do Senhor, a gente percebe que Ele deu a si mesmo. Ele deu a vida. E que o amor é, então, doação de si. Quando falamos, então, que eu sou imagem e semelhança de Deus, que é uma comunhão de amor, estou dizendo que eu só me realizo através do dom sincero de mim mesmo ao outro. A minha realização está em fazer o outro feliz, né? Não que o outro se sinta bem, tá certo? Porque eu posso dar bebida a um alcoólatra, ele vai se sentir bem, isso não é amor. Fazer o outro feliz. Felicidade não é sentimento também, se sentir bem, né? Aquela coisa do gosto e desgosto que a gente escuta muito, né? Então a gente tem que entender que é ajudar a pessoa a se realizar como pessoa, a se encontrar. E isso passa pelo apostolado, fazendo com que ela encontre Deus, né? Então, na minha vida conjugal, na minha vida na comunidade, no meu grupo, com as pessoas da minha família, eu amo se eu estou dando a minha vida por eles. Então, às vezes eu falo, por exemplo, lá em casa para o João Paulo. O João Paulo, às vezes, quer ficar, eu chego do trabalho, ele quer atenção, né? Só que a Juliana precisa, às vezes, que eu lave a louça da janta. E eu falo para ele: dá licença que agora eu vou amar a sua mãe na cozinha lavando a louça, né? E já eu boto ele para dormir contando histórias de Jesus, né? Então já falando várias vezes sobre lava-pés e tal, ele já vai compreendendo que o amor significa dar um pouco do tempo para a pessoa. E eu digo: eu queria estar aqui, mas eu vou para lá, porque é lá que eu tenho que estar agora, né? Então a gente precisa ir aprendendo e depois testemunhar e passar para os outros a ideia do amor como doação. E no casamento, essa doação passa pela entrega da totalidade da gente, né? Uma tarefa dos casais, né, a gente vê lá na Familiares Consórcio do Papa João Paulo II, é criar uma comunhão de pessoas, uma comunidade de pessoas, né? Que o casal de fato seja um. Pensamento, né, é uma só carne, e precisa ser assim. Então é uma tarefa que precisa ser muito dialogada quando a gente é namorado, né, e noivo, para que a gente possa, além dos sentimentos de estar se agradando de estar com alguém, ver se dá para construir uma vida, né, com a pessoa. Uma vida que exige, tem momentos de euforia e tem momentos de escuridão também, né? A vida das pessoas é assim. Então a gente precisa ver essa questão do amor como doação de si. Então vejam bem, quem sou eu? Eu sou, além de uma realidade não só física, mas espiritual, e a sexualidade está envolvida num aspecto também espiritual, porque a sexualidade é humana, não é só física, né? Eu também preciso me compreender como alguém que se realiza na doação, no amor. A exemplo de Cristo, vendo nele, né? e aprendendo dele e da igreja. Tá certo? Até então, ok? Aquela resposta inicial de quem eu sou. Então isso convida essas pessoas, esses noivos lá, né, e todo mundo, a ter um olhar novo sobre sexualidade. Né, descobrir a sexualidade. Aqui, essa imagem aqui, é o seguinte: crianças vão descobrindo, né? A gente pensou muito se colocaria essa imagem ou não, porque ela, de novo, reforça a ideia do corpo só, ok? Tá?
Mas primeiro a gente tem que conquistar as pessoas, às vezes, pelo afeto. Quem está ouvindo, né, quem não queria estar lá, porque muitos noivos não queriam estar lá ouvindo a palestra. Tá certo? Eles têm que pegar um papel para poder se casar. Né? Então a gente precisa fazer com que eles gostem, né? As moças principalmente ficam encantadas com essa imagenzinha piscando, assim, bonitinha. Né? Mas ela também fala disso que a gente está querendo falar para eles, né? Que é necessário redescobrir a sexualidade. Chegado nesse ponto, já tem muita coisa que a gente falou aqui, que talvez para nós, para a nossa caminhada, seja algo que se de repente a gente não sabia, pelo menos não é uma surpresa também, mas para eles é, né? Para eles é. Então realmente eles precisam aprender a ter essa visão, né? Procurar ver novamente a sexualidade e entender que Deus criou a sexualidade, né? Deus criou a sexualidade. Porque muita gente acha que o pecado de Adão e Eva foi, por exemplo, pecado sexual. Aí inventaram a ideia da maçã, aí você vê propaganda de modelo com uma maçã, né? Não tem nada a ver. Você vê lá que o pecado original não tem nada a ver com sexualidade, né? Mas é essa ideia, que a igreja acha que sexo é uma coisa pecaminosa e tal. Não tem nada a ver. E temos que entender que Deus criou a sexualidade, e tudo que Deus criou, vamos mudar a palavrinha um pouquinho, né? Deus ama. Deus ama o que Ele fez. Né? Há um salmo que diz que Deus cerca de ternura todas as suas criaturas, né? E Ele cerca de ternura a sexualidade humana, né? Agora, tem uma coisa importante. A gente fala no credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Criador de tudo, das coisas visíveis e invisíveis. Portanto, a gente está dizendo que Deus criou a sexualidade. Só que é um passo que a gente precisa dar, que é o seguinte: se Deus criou, Ele criou com algum objetivo. Ok? Deus não criou e falou assim: caraca, por que fiz isso? Ele não pensa assim. Né? Há uma espécie de um plano, né? uma vontade de Deus ao criar a sexualidade. Deus podia fazer com que as pessoas tivessem filhos de diversas formas. Existem seres assexuados, por exemplo. Né? Ele tem a liberdade para inventar o que ele quisesse. E ele criou essa forma de fazer com que as pessoas colaborem com ele na criação. Né? Então, ele inventou, ele quis a sexualidade. E quando a gente pensa então que Deus cria, e ao criar, ele tem um plano, né, que é o caminho que a gente tem que seguir para a nossa felicidade, para a realização do homem e da mulher, inclusive a satisfação sexual, tá? Já abre um horizonte novo. É colocar essa pergunta aqui: por que Deus quis isso? A sexualidade, né, o ato sexual mesmo, ele não é uma invenção nossa. Não é a obra das nossas mãos. E não deve ser vivido arbitrariamente. É algo que nos foi dado. É um presente que nós temos que abrir e descobrir. E essa pergunta aí: Deus quis juntar, por exemplo, a ideia de prazer e filhos. Deus uniu. Para muitas pessoas, filho é um estraga-prazer. A possibilidade de ter filho cria medo. Né? Porque a pessoa não quer o compromisso, não quer o desdobramento. Lembra daquela chamada do canal Futura? Não são as respostas que fazem o mundo avançar, mas são as perguntas? Pois é, aqui o importante é que a pessoa faça pelo menos a pergunta. A resposta vem depois, se ela fizer uma pergunta sincera, né? E que quiser mesmo uma resposta. Mas as pessoas às vezes não estão acordadas nem para isso. Então Deus dotou a sexualidade humana de coisas que parecem para a gente às vezes até contraditórias, mas que a gente precisa ir descobrindo. Apesar de já estarmos marcados pela queda, né? Mas estamos também iluminados pela revelação e podemos descobrir o grande dom que é a sexualidade, para depois falar sobre planejamento familiar. A técnica que eu vou usar precisa estar correspondendo a uma ética que diga respeito à pessoa. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, tá certo? Procurando entender quem eu sou. E aí entender também um pouco essa realidade que é a sexualidade. Para que Deus quis a sexualidade? Nós temos aqui duas respostas que são assim, a luz do nosso caminho. Em primeiro lugar,
ele quis a sexualidade para a comunhão do casal. Homem e mulher realmente são como que duas versões de ser humano, diferentes em tudo. Né? Eu estou falando aqui para um grupo, né? Os homens estão ouvindo, as mulheres estão ouvindo, e cada um está percebendo as coisas, cada pessoa está percebendo do seu jeito, mas também uma percepção masculina e feminina que são diferentes. E é importante as pessoas compreenderem que há uma diferença, que não se restringe só ao aspecto do ato sexual, da relação sexual mesmo, mas envolve a pessoa como um todo. Por exemplo, a forma como ela compreende o mundo, como ela compreende a pessoa, o outro. Né? Por exemplo, o humor. O homem fala uma coisa que os outros homens riem, as mulheres acham meio bobo, às vezes. E da mesma forma as mulheres falam coisas que elas dão gargalhada, os caras ficam vendo assim, né? Que graça tem isso? Porque o próprio humor é diferente. Né? Isso para dar um exemplo assim. No ato sexual, e a gente está falando para noivos às vezes, que já tem vida sexual mesmo, apesar de que ainda vão casar, né? Tem essas duas diferenças, eles percebem isso. Aí, por exemplo, o Lázaro, uma vez, Lázaro que é o aderente, né? Numa palestra dessa, estava explicando, falando assim, que o estar preparado, né, para o ato sexual, por exemplo, na mulher, demora mais do que o homem. Né? O homem é como se fosse assim, o fogão a lenha e o fogão a gás. O fogão a lenha, né, a mulher. Você bota a lenha, abana, coloca lá o fogo, tem que manter o fogo. Às vezes, é uma coisa que o homem falou de manhã, assim, que vai fazendo com que ela espere ele chegar em casa e tal, e está desejando ter um momento de intimidade com ele. E no dia seguinte, espera ele um telefonema, um torpedo, lembra. Aquela história que a gente vê em filme, né? Vou esperar o telefonema dele. Para o homem, é uma coisa mais imediata. Né? Como um fogão a gás, você aperta lá o botãozinho, acende e apaga rapidinho. Então, olha só, depois de um momento de intimidade, a mulher às vezes quer ser abraçada, né? Quer ser. E o homem, se bobear, ele olha para o relógio e fala assim, caraca, dá para ver o segundo tempo do jogo. Né? É uma coisa assim totalmente diferente. Ela às vezes quer, por exemplo, aquela coisa de deitar de conchinha, né? Que o pessoal fala, às vezes, abraçado e tal. Para ela é segurança, afeição. Para ele é cabelo na cara, braço dormente. Então, são realidades que são totalmente diferentes um do outro. Só que Deus foi muito genial ao fazer isso. Se a gente olhar bem, é uma outra pessoa, é um outro eu que é diferente de mim. E que eu sou chamado a acolher no mistério. Porque há um mistério. Né? Para o homem, a mulher é um mistério. Para a mulher, o homem também é um mistério. A afetividade masculina, por exemplo. Para a mulher, às vezes é difícil compreender. É mais fácil dizer, ele não tem afeto, ele é um insensível. Né? Quando muitas vezes ele tem uma sensibilidade diferente. Então é um convite a nos transcender. É uma ideia muito importante em termos de sexualidade, da educação sexual. Né? Nós somos convidados a nos transcender. É uma abertura à transcendência que também tem a ver com isso aí. De acolher alguém e de me doar a alguém, ainda que eu não compreenda totalmente. Né? Convidado a formar uma comunhão com ela. Um outro aspecto é a procriação. Aí entrou um pezinho ali no meio. E a procriação. A gente não usa a expressão reprodução. Porque a palavra procriação, ela traduz mais a ideia que nós católicos, né, nós igreja temos. Que é colaborar com a criação. Que é de Deus. A pergunta que o sacerdote faz no casamento, uma delas é, estão dispostos a receber de Deus os filhos, né, de educar os filhos que Deus quiser nos confiar. Então é uma ideia de que o filho, antes de ser produto de um cálculo, de um planejamento, é um dom. E nós somos chamados a colaborar com esse dom. Deus também poderia educar os filhos como Ele quisesse. Ele quis que nós participássemos, não porque Ele precisa de nós,
Porque a gente às vezes pensa, não, muita responsabilidade educar. Tudo bem, tem o lado de responsabilidade. Mas é um dom, é um presente poder educar. Porque Deus, assim, nos chama para trabalhar com Ele. É como a mãe que pode fazer um bolo sozinha, mas chama a filha para trabalhar com ela, porque a filha não só vai aprender a fazer bolo, a filha vai aprender com a mãe a ser alguém, vai conviver com a mãe, vai sintonizar mais o coração dela com a mãe. Ou o pai que chama o filho para fazer alguma coisa juntos, né? Não precisa do filho. Deus quer que nós façamos coisas junto com Ele, educar os filhos dele, né? Para que nós possamos sintonizar nosso coração com o dele. Porque nós somos chamados a participar da natureza divina, né? Então é a nossa vocação. Então é um grande dom que pode meter medo nas pessoas. Não só porque o mundo está do jeito que está, mas pela falta da esperança, por não lembrar que Deus realmente cuida de nós, ou achar só que intelectualmente isso, mas não viver isso, né? E as pessoas então ficam com medo e querem restringir o número de filhos. Mas é muito importante entender que os filhos são um dom. Um dom que Deus quer que aconteça no contexto do casamento, né? A gente aproveita aqui também para falar que essa comunhão é uma comunhão, essa união do casamento é uma união indissolúvel. Vocês sabem o que significa indissolubilidade do casamento, né? Não há possibilidade de divórcio, ok? De romper o vínculo se o casamento aconteceu. Para muitas pessoas, parece assim, forte demais isso. Que você seja chamado a se comprometer para sempre. As pessoas às vezes falam, mas Jesus ensinou aquilo, porque no tempo de Jesus também era fácil. Mas os tempos são outros. Quem diz isso nunca leu o Evangelho. Qual foi a reação das pessoas quando ouviram Jesus dizer que o homem não pode se separar da mulher? Qual foi a reação dos apóstolos? Caraca, se é assim, melhor nem se casar. O divórcio existia. Jesus não falou uma coisa que tinha a ver com a cultura, com o espaço ali dele, né? Ele falou uma coisa meio que chocante. Mas são palavras de vida eterna. Pessoal, se nós somos chamados a nos entregar, e no casamento entregamos a nossa vida por alguém, só a indissolubilidade cria um ambiente até psicológico para que eu possa realmente investir a minha vida. Eu conheço uma pessoa que está no terceiro casamento dele, segundo dela. E aí compraram um terreno e fizeram o financiamento da Caixa em 30 anos. Tá? Só que é o seguinte, como eles não acreditam que o casamento é indissolúvel, fica o cara que botou dinheiro querendo que ela bote dinheiro também. E se ela não tem, porque não está podendo trabalhar agora, quer que os parentes dela ajudem com alguma coisa. Por quê? Porque na hora de se separar, ele não quer saber do prejuízo. Então assim, eu amo, mas eu me reservo. Porque eu não posso confiar inteiramente. Por quê? Porque o casamento deles pode se romper. Veja como é um dom a ideia, né, o que Jesus ensinou. É para sempre. E Ele dá a graça para que seja para sempre. Ele ajuda. Ele está do lado. Né? Então, se é difícil por causa do nosso pecado, a graça vem ao nosso auxílio. E é possível mesmo. Não só não se separar, como viver unido, que é mais do que não só se separar, né? Realmente formar uma comunhão. Então, a gente precisa ter essa abertura à presença de Deus mesmo, né? Tanto na questão da comunhão, Ele nos chama a viver a comunhão, como também na questão da procriação, de que a gente está aí participando, colaborando com Deus, e isso é um dom, é um presente, não é para dar medo, não é para falar, ai meu Deus me livre de ter filho, como muitas pessoas falam, né? Então, essas aí são assim, o que Deus quis com a sexualidade? Ele quis basicamente isso. E isso já é muito. Né? Já é muito, já é um caminho muito bonito para os casais católicos. Né? Bom, o casamento, ele é como essa imagem aí. O pessoal está se casando, lembra que eu estou falando para noivos às vezes, né? A maioria das vezes, né?
e eles estão pensando assim na festa de casamento, no casamento. Mas aquilo ali é só o início. Né? Ali não é um ponto final de uma parte da vida deles, mas é o início de outra. Né? Não é acaba ali. Né? O casamento é isso aí. É um caminhar. É um caminhar para a vida eterna. É um caminhar difícil. Ele envolve subir uma escada. Subir a escada não é tão confortável. Né? E o casal vai levando os frutos da sua vida. Os principais são os filhos. Santo Antônio dizia, né, que essa vida é uma ponte. E dizia, não constrói na ponte a tua casa, passa por ela. Né? A gente não pode ficar com uma visão tão assim, fechada nesse mundo, né, materialista mesmo. Né? Pensa assim, o que eu tenho que dar para o meu filho é educação. Uma pessoa me falava, não, você não pode ter um terceiro filho. Você tem que dar tudo para os dois. Eles têm que estudar inglês para caramba, porque o mundo precisa. Você tem que investir tudo nisso. Né? Como se a vida profissional, né, o sucesso profissional fosse a felicidade de alguém. Eu quero que meus filhos tenham sucesso profissional, né? Na medida que Deus quiser, mas a própria ideia de sucesso é uma coisa que, se eu tenho pensamento da vida eterna, se relativiza bastante. Então essa ideia que a gente tem que ter é um caminho, né? E nós vamos... O Papa João Paulo II teve um encontro mundial das famílias, assim como teve a JMJ, né, no Rio, teve em 94 o encontro mundial das famílias. E eu estava lá no Maracanã, e ele dizia que há muitos filhos órfãos de pais vivos, né, que não estão presentes com os filhos. E ele disse que esses pais vão ter que prestar contas diante do tribunal de Deus. Então também tem esse lado. Né? Deus nos dá, é como a parábola dos talentos, né? Mas não é só isso, isso é para a realização da pessoa, que é muito importante frisar isso. Aquele casal tem 2 filhos, esse aí tem mais filhos. Né? Também estão sentados numa escada lá, e eles têm aí uns 14 filhos. Cada um tem uma realidade, né? São americanos, ela dona de casa deve ser mais, nessa altura aqui, uma gerente da casa, né? Uma administradora da casa. E ele é auxiliar de enfermagem. Eles são frutos de famílias numerosas. Então eles têm condições, porque além de uma condição de uma vida que supostamente nos Estados Unidos tem algumas facilidades, eles também têm a facilidade de ter muitos tios, primos, etc., para passar para as crianças, etc. Né? Então ele tem um apoio. Ontem foi o Ricardo foi o Ricardo, mas quem? Foi o Sérgio, né? Lá em casa. E o Sérgio foi brincar para os meus filhos para a gente poder conversar. Né? Então, senão não dava. Né? Então, o que acontece é que às vezes você tem o apoio de tios e tal, que permitem. Né? Então, eles têm essas condições. Cada um tem que ver as suas condições à luz de Deus, né? Para refletir sobre o tamanho da família, pensando nos filhos como um dom, como um bem, como uma graça, como uma joia. Muitas pessoas veem isso aqui e dizem assim, nossa, que bonito, mas não é para mim. O que faz uma pessoa jovem ainda, 20 anos, 22 anos, dizer que não é para ela? O que ela sabe da vida, do futuro dela? O que ela sabe do que Deus reservou para ela? Por que o medo? Que falta de esperança é essa? Que medo é esse? Precisa ser tirado esse medo. As pessoas precisam ser mais... se abrir ao Espírito Santo, que nos dá paz, né? Nos dá alegria, e nos faz ver as coisas de forma muito mais colorida, na verdade. Então, a decisão, né? Lembra que planejar significa decidir, né? A decisão, ela envolve várias coisas. Tem um etc aqui para lembrar que são várias coisas. Aqui são apenas exemplos. Realmente a questão do dinheiro, a parte econômica. A saúde, às vezes, da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem problemas mentais ou físicos, mas também tem um aspecto que eu até botei maior, desproporcional, maior do que os outros, do mistério. Isso aqui foi feito na época do Dom Filipe, eu gostava muito de falar do mistério. Né? Por isso a gente usou esse termo aqui. Também é um termo bom. O mistério. Né? Assim, Deus está realmente do nosso lado. Né? Não é só uma ideia. Ele está ali no casamento, ele quis aquela família, né? Ele quer que as pessoas, que os filhos principalmente, ao olharem para os pais, vejam o casal como uma janela e que podem compreender o amor de Cristo por nós, pela igreja. É um grande mistério mesmo que o casamento possa
que já existia antes de Jesus, tenha sido transformado num sacramento e que é então sinal, né, da presença de Deus no mundo. E depois de pensar nessa decisão, né, aí sim, como planejar? Depois dessa base, né, que a gente precisa ter, aí a gente pode pensar o caminho, o método que nós vamos utilizar. Nós podemos organizar os métodos, por exemplo, nessa questão de classificação, a gente sempre pode escolher o critério de classificação, mas aqui a gente classificou os métodos em 2 grupos, os artificiais e os comportamentais. Artificiais como, por exemplo, a pílula, né? Como o DIU, ou o preservativo, ou como a ligadura de trombos, ok? E comportamentais, como é o BINES, que eu vou explicar rapidamente, e aqui a gente colocou tabelinha e temperatura, mas para a temperatura é só um método assim, acessório, de apoio, e a tabelinha a gente colocou aqui para que as pessoas vejam que não é o BINES, porque as pessoas ficam achando que é. Né? E realmente tem uma diferença muito grande, inclusive de eficácia, tá certo? Então isso aqui foi colocado para as pessoas entenderem isso, não se trata da mesma coisa, tá? Porque logo que a pessoa começa a falar de GRIS, muitas pessoas falam, não, mas esse negócio de tabelinha não está certo, né? Então é importante entender que tem diferença. A gente não usou a expressão naturais, métodos naturais, tá? Porque é um método. E o método, ele é a criação das pessoas, né? Não é uma coisa natural. Natural mesmo seria ter filho sem pensar nessas coisas, né? Inclusive, nós vamos ver que o método BINES, ele faz com que, ele indica que as pessoas que querem passar a gravidez não tenham relação sexual justamente no momento em que a natureza está empurrando para a relação sexual, tá? Então ele também é um método que você não pode dizer assim, totalmente assim, chamar de natural ele não é o mais próprio. O mais próprio é chamar comportamental, envolve uma decisão, envolve a vontade da pessoa, envolve a pessoa como um todo. Aí, qual é o melhor, né? Qual seria o melhor? Todos eles são iguais, a gente pode escolher, como no supermercado que eu posso escolher o produto que mais me apraz? Bom, a gente pode pensar assim, uma pessoa para emagrecer, né? Tem pessoas, por exemplo, não sei, eu de repente, eu preciso emagrecer. De repente, não estou muito convencido disso não. E eu poderia, por exemplo, fazer uma cirurgia daquela de arrancar 4/3 do estômago, né? Ou eu posso fazer uma reeducação alimentar, comportamental. Os dois têm o mesmo nível de humanidade? Não. O comportamental me faz ser mais dono de mim, me faz aumentar o meu autodomínio, me torna uma pessoa melhor. E o artificial lá, não. Uma coisa meio que externa. É remendar alguma coisa. Então há valores diferentes. E a gente precisa descobrir qual é aquele mais apropriado a tudo isso que a gente viu, nossa realidade humana, né? Então aí termina essa parte, digamos assim, vamos chamar de ética, né? de reflexão, para depois falarmos um pouco sobre a técnica em si mesmo. Ela precisa ser compreendida à luz da pessoa humana, para que realmente a sexualidade seja humana. Então, a gente entra aqui num outro tipo de assunto, né? Estamos emendando com essa parte da técnica. Quem fala sobre isso é a Juliana, hoje eu teve que ficar com o João, né, que está lá com pontos na cabeça. Ela é formada na área de saúde, né? E ela sabe muito sobre esse assunto. E eu vou dizer aqui, porque já ouvi ela falar muitas vezes, e também fui formado lá no Plafan, né? Então, passar para vocês assim uma visão geral, ok? Só para entender um pouco o que está por trás, cientificamente falando, do método BINES. Então aqui é uma pouca informação de que ele já é um método antigo, não é uma coisa nova. Está aqui a foto do casal John e Evelyn BINES, né? Eu sempre fui, toda vez que o pessoal do Plafan reabre a discussão sobre esses slides e tudo, eu sempre peço para tirar essa foto. Mas eles preferem colocar. Eu peço para tirar por quê? Porque as pessoas não têm que ficar com a ideia de que é o método da igreja. Porque isso reforça mais o aspecto eclesial, né? Mas as pessoas gostam de mostrar que aqui é o encontro da ciência com a fé. Tem esse lado.
Tá? Mas, então, que a gente entenda, não é o método da igreja. Né? A igreja não vai ter um método científico, a igreja só vai indicar o que das questões científicas está mais de acordo com a verdade do ser humano. A igreja digamos assim, ela é competente para isso. Uma maneira natural de conseguir engravidar, de passar a gravidez e manter a saúde reprodutiva. Porque a pessoa também conhecendo esses ciclos que a gente vai ver, pode, às vezes, ter dificuldade para engravidar e pode, então, aí, procurar engravidar. E espaçar a gravidez quando houver motivos sérios. Né? Nós não dizemos evitar a gravidez porque a gente tem que evitar coisas ruins. Né? A gravidez não é uma coisa ruim. Mas, às vezes, o casal pode se sentir forçado a espaçar a gravidez, uma gravidez e outra. Ser forçado, ok? É um mal ter que fazer isso. Não é uma coisa boa. Ou é uma doença, ou é o egoísmo, que precisa ser curado também, né? O comodismo, ou é o tamanho da casa, eu não sei. Mas é mal. É mal ter que espaçar a gravidez. E também manter a saúde reprodutiva, porque é um conhecimento que o casal, especificamente a mulher, vai ter e permite com que possa estar atento à saúde, a caso até conhecido da gente, de uma pessoa que estava com início de câncer de colo de útero, pelos exames habituais lá do ginecologista não se identificou, mas ela estava percebendo uma diferença nela, aprofundaram, porque ela pediu, porque ela estava sentindo uma diferença e descobriram esse câncer no início, e foi facilmente curado por causa disso. Então há um autoconhecimento aí importante. Também ele tem essas características todas que estão aí, né, e que fazem com que ele seja algo positivo. Né? Agora, como é que ele vai funcionar? Como é que ele funciona? Então aqui, vou reduzir, né? Nós temos o aparelho reprodutor feminino, que também está ligado a uma glândula ali no cérebro, né? Que vai mandar hormônios, aqui tem dois, aqui tem esses outros dois, né? Que vão fazer com que o corpo da mulher esteja assim, sempre se preparando para a gestação, né? Ciclicamente, ok? Aqui tem o aparelho reprodutor feminino, pelo menos inferior, e aí nós temos aqui aqui são criados os óvulos, né? São o ovário, né? Nós vamos ver depois no vídeo, o óvulo sai aqui e se encontra no espermatozoide por aqui assim, e fecunda e fica aqui na parede uterina, vai crescer no sangue aqui, né? Para que ele possa ser alimentado e ficar ali no útero. Quando não há a fecundação, esse sangue que foi crescendo, ele descama e desce a menstruação. Né? Aqui nessa parte do corpo aqui é produzido um muco, que é o X da questão em termos de método Biggs. Ok? Porque a ovulação, muitas vezes a mulher normalmente não sente. Tá? A não ser quando ela está muito treinada, que ela sente uma dorzinha. E já sabe. Mas ela está treinada para isso. Mas normalmente não percebe isso. Agora, esse muco aqui, a mulher percebe. Muitas vezes ela visualiza. Tá? Quando vai ao banheiro, vai se limpar, por exemplo, visualiza no papel higiênico uma coisinha parecida com clara de ovo. Algumas vezes não visualiza, mas sente uma coisa meio que escorregando. Né? Muitas vezes aí a Juliana fala, as mulheres aqui já passaram pela experiência de estar na rua, achar que desceu a menstruação e não era nada, não era nada falso e tal. Ela diz, isso aí foi esse muco que você estava sentindo. E esse muco aí, ela vai sendo treinada a perceber, ele inicialmente, digamos assim, vamos pegar o ciclo começando, né? Ele é viscoso, duro aqui, ele tampa essa região aqui. Então a natureza, né, criada por Deus, fez com que houvesse uma proteção da mulher com esse muco aqui duro. Mas quando um dos hormônios, que é o estrogênio, ele vai aumentando na corrente sanguínea, a cervix vai fazendo com que esse muco fique cada vez mais fluido, elástico, e ele vai servir, estão elástico, né, para alimentar e conduzir o espermatozoide até o óvulo. E esse muco só vai ficando assim no período da ovulação. Então, assim, vai aqui para sair o óvulo, porque o óvulo, para sair daqui, também o estrogênio está trabalhando aqui, ok? Tá bom? Esse estrogênio está fazendo com que o ovário faça o óvulo surgir e, ao mesmo tempo, vai fazendo com que o muco fique elástico.
Então são duas coisas. E ele vai permitir que haja fecundação. Então, se não sente a ovulação, sente o muco. O treinamento vai permitir isso. Aqui temos um vídeo explicando a ovulação, não o muco. Tá bom? A gente entra um pouquinho aqui dentro do corpo da mulher. Aqui nós temos o útero, né? A trompa de Falópio, e aqui dentro o ovário. Dentro do ovário nós temos os folículos, né? Que são essas bolinhas amarelas aqui, né? E dentro do folículo o óvulo. Na corrente sanguínea vai tendo mudanças hormonais, como aqueles hormônios que eu falei para vocês, né? E os óvulos os folículos começam a produzir um hormônio, que são esses branquinhos aqui, que vai para a corrente sanguínea, né? E vai fazer com que o cérebro, aquela hipófise que a gente viu, mande outra informação para o ovário. Aqui um folículo começa a sobressair, é como que uma seleção natural, né? É o mais forte, é o mais apto naquele momento, ok? Então ele produz mais hormônio, esse hormônio vai cair na corrente sanguínea, vai para o cérebro. E o cérebro vai trabalhar com esse hormônio e vai mandar outro hormônio que é o estrogênio. São 4 hormônios que a gente viu, mas a gente vai falar mais do estrogênio e da progesterona, né? Vai aumentando o nível de estrogênio na corrente sanguínea. Esse estrogênio faz com que o folículo apareça assim e o óvulo vai ser expelido. E isso tudo são respostas hormonais. Aqui está a trompa de Falópio varrendo o ovário, né? Ela percebe aqui que está saindo, né? E ela varre o óvulo para dentro, através de alguns folículos que existem ali também. E aí ele vai tentar levar para o encontro com o espermatozoide. Ok? Se acontecer esse encontro, nós temos aqui uma gravidez. Se não acontecer, então esse óvulo vai ser naturalmente absorvido pelo corpo feminino e a menstruação vai acontecer. Então, a Juliana costuma dizer que a menstruação é uma frustração, porque a gravidez não aconteceu. Né? E depois volta o corpo da mulher a se preparar para a maternidade de novo e assim a vida dela toda nessa faixa etária. Tá certo? Então aí o óvulo, nesse caso aqui nessa região, pode se encontrar ou não com o espermatozoide. Ok? Ficou claro aqui a questão da ovulação, né? É importante entender isso. Existe um hormônio, o estrogênio, que ele vai aumentando na corrente sanguínea e vai fazendo com que o óvulo saia. Mas também lá na cervix vai produzindo o muco. Tá bem? Esses hormônios, o estrogênio e a progesterona, também fazem essa diferença de humor na mulher. Então nós temos aqui, na época do estrogênio, o estrogênio vai aumentando, a mulher passa a ter essas características. Né? Fica toda alegrinha. Mas na época da progesterona, quando tem depois, já perto da menstruação, né, já passa a ter outro tipo de comportamento. Ok? Pessoas se olham no espelho e acham tudo horrível, né? Instável, etc. Então os maridos têm que se acostumar com essa mudança. O famoso TPM, né? A TPM tem a ver com progesterona. Pensão para marido. Então é necessário que os homens compreendam. E isso que eu vou falar agora é muito importante, tá? A gente pode ouvir isso de uma forma superficial, mas também depois eu vou explicar por que é importante. Os homens precisam respeitar isso aí, embora eles não compreendam totalmente. Lembra da questão do mistério? Né? É importante não dizer que ela é uma fresca, por exemplo. É importante isso. É importante haver o respeito. Tá? Respeitar uma criatura de Deus, diferente de mim, mas igual a mim, por outro lado. Né? Então, o hormônio vai fazendo isso. É por isso que o estrogênio, pensa bem, pessoal, ele está fazendo com que a mulher seja mais disposta a ter relação sexual. Porque a natureza criada por Deus está fazendo com que a procriação aconteça. Por isso que eu falei agora há pouco, que chamar de natural, porque se a pessoa tem que evitar, ela tem que justamente nesse período aqui, dizer não. Ok? Então, por isso ela tem que entender que nesse momento aqui, embora o casal quisesse, e não só a mulher fica assim, mas a maioria dos homens que estão também aprendendo o método Billings, percebe as suas mulheres mais atraentes. Tá? Então, eles têm que... Se é um mal não poder ter filho nesse momento. Ok?
A fertilidade do casal, claro que envolve fertilidade masculina e feminina. Bom, com relação ao masculino, a produção de espermatozoides começa na puberdade e continua por toda a vida, a todo tempo. Os homens produzem espermatozoides o tempo todo. Já no caso da mulher, não, né? Tem menopausa e é cíclica, né? Como a gente está vendo com essa questão dos hormonais, ok? É cíclica. Então, digamos assim, aí eu até tenho que. Eu brigo um pouquinho com o Chazar lá, né? Se o homem tem que respeitar a mulher e ser compreensivo com a mulher naquela questão hormonal, a mulher também precisa compreender que o homem está como se tivesse com estrogênio o tempo todo, em termos de apetite, né? Então, os dois precisam compreender a situação de cada um. O óvulo tem essa duração aqui apenas, a vida do óvulo, 12 a 24 horas. 24 horas é um prazo assim, de segurança, tá? É um super óvulo, assim, se dos milhares que foram pesquisados, um aconteceu, a ciência bota 24 horas. Mas a média é 12 horas, tá? De vida do óvulo. O espermatozoide é assim, 4 minutos fora do canal vaginal, 2 a 5 horas no canal, mas sem muco, e de 3 a 5 dias no muco fértil. Então olha como é importante a questão do muco, né? Muitas vezes ele vai ficar ali, vivo ali no corpo da mulher, né? E vai fecundar depois. O muco, ele cresce, ele já está crescendo. Se ele tiver uma relação sexual um pouco antes, né, da ovulação, o espermatozoide fica ali, vivo, alimentado. E quando acontece a ovulação e o muco ficou mais fluido, o espermatozoide sobe. Tá? Nós já vimos, né, na escola que o espermatozoide pode ser X e Y, né? O X, ele gera uma menina. Lembra disso? Vocês aprenderam isso na escola? Né? O homem é XY e a mulher é XX, né? Então, o óvulo é sempre X. Se o espermatozoide for X, gera uma menina. Se for Y, gera um menino. Os espermatozoides X, eles são mais lentos e duram mais. Os Y são assim, né? São rápidos, mas pouco resistentes. Isso quer dizer que, inclusive, quem pratica o método Bayes, sabendo do período, porque a mulher ela aprende, olhando para trás, como é o corpo dela, então ela percebe quando é o ápice dela, tá? Porque ela está 4 meses menos, 5 meses menos, então ela já está conhecendo quando é que está no ápice do estrogênio e do muco. Porque de um dia para o outro, diminui assim abruptamente, tá? É uma mudança assim, vai subindo, 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 de repente cai direto. De um dia para o outro, fica muito diferente, ela percebe que houve um ápice. Então o casal que quer tentar que o filho seja menino ou menina, pode jogar por isso aqui. Então no período do ápice, se reserva para que no ápice tenha uma relação sexual, e aí se quer menino. Porque aí o Y vai ser mais rapidinho e vai chegar lá. Porque já está ovulando. E se quer ter uma menina, né? Isso é uma questão de probabilidade apenas, evidentemente, né? Já sabe que o ápice vai ser daqui a 2 dias, por exemplo, e pode então ter uma relação sexual, e aí, como os masculinos aqui vão morrer antes, aí aumenta a chance de ter uma menina. Tá bem? Isso é muito encantador para as pessoas quando escutam isso, né? Essa possibilidade de escolher. As pessoas têm na mente a coisa da escolha, né? Da decisão. Então a fertilidade do casal, somando o tempo do óvulo com o espermatozoide, dá em torno de 5 a 7 dias. Ok? Aí nós temos aqui o ciclo da mulher, né? Aí o ciclo dos cientistas começam pelo início da menstruação, vai subindo a menstruação. Esse aqui é um padrão médio. As mulheres mudam muito, tá? De mulher para mulher, e a mesma mulher também, na sua fase, às vezes está mais estressada numa época e tal, então muda, ok? É por isso que a tabelinha não dá certo, porque a tabelinha ela pega aqui e conta 14 dias direto, e aí, se acontece alguma mudança, mudou tudo, e aí tem uma gravidez às vezes quando não queria, né? Então aqui é um padrão, tá bom? Aí tem aqui um período que é infértil, porque aqui está a progesterona, depois começa a subir o estrogênio de novo, aqui passa a ter um período fértil, e depois que o estrogênio some, né, volta a um período infértil. E com as sessões lá no Plafan e tudo, a pessoa vai aprendendo a discernir isso aí. O casal, a pessoa não, o casal. Então, o método tem a sua eficácia, né? Há pesquisas, inclusive da Organização Mundial da Saúde, que chegam a dizer que, quando bem usado, 99% de chance. Né? É mais do que pílula, mais do que camisinha. Okay?
Os requisitos são esses aí, as observações, anotações, motivação, cooperação do casal, porque é o homem e a mulher que vão fazer, né? Porque o homem precisa compreender, né? Ok? Tem que dialogar e saber. Canta muito as pessoas quando a gente fala, né? Estimula o prazer sexual. No Plafão nós temos uma sexóloga, ginecologista também, médica, que diz isso, né? Ela não é muito católica, mas ela fala assim, vocês têm ideia, a igreja tem ideia do bem que ela faz ao dizer para o casal que se não quer ter filho, precisa se abster, né? E os casais que nós acompanhamos, muitas vezes dizem que experimentam uma mudança nisso aí. Tá? Muito por causa da pílula. Porque a pílula, como ela fixa uma taxação hormonal assim, ela diminui a libido da mulher. Tá? Mas também porque torna a coisa menos... Infelizmente, há um risco nos casais de tornar a coisa meio que automática. Tá? Por incrível que pareça. E isso faz com que eles tenham a oportunidade de ter um período de, digamos assim, na plantação não tem que ter às vezes um período de descanso da terra, né? Também tem isso aí, né? Se precisar espaçar. Um outro benefício é aumenta o conhecimento, o entendimento e respeito frente à fertilidade. O respeito por parte do homem. Olha só, aí eu comentei agora há pouco, né? É importante para os homens respeitar a mulher. A gente não fala tanto assim que a mulher precisa respeitar o homem, porque, né, mas a gente percebe que muitos homens não respeitam as mulheres. Né? Compreender aquilo que eu falei, que não é frescura dela. Agora, por que precisa respeitar? Porque é uma forma do homem amar, do homem se entregar. Como é que eu vou dizer isso? Vamos dizer o seguinte, a ideia de que o amor é uma doação, de certa maneira, em termos de vida sexual, é mais intuitiva para as mulheres. Ok? De entregar. Inclusive, eu não vou dizer aqui, não precisa, mas vocês sabem que na linguagem vulgar mesmo, nós usamos certas expressões que dão a entender que nessa relação o homem possui e a mulher é possuída. Então, é mais fácil para a pessoa que se sente assim, possuída e deseja ser possuída, entender que está se entregando. Agora, aquele que possui e dizer que está se entregando, parece meio contraditório. Os homens precisam se educar nessa área para entender que estão se entregando à mulher. Tá? E isso tem a ver com respeito. Eu acho que isso aqui é uma chave. Né? E eu não só acho isso. Conversando com os casais que praticam, eles falam isso também, os homens. Né? Eu aprendi a respeitar, a esperar ela, a esperar. Muitas mulheres reclamam de que o homem não sabe esperar. Então, por exemplo, o homem se satisfaz antes dela. Isso é um percentual enorme de mulheres frustradas. Enorme. Então, à medida que o homem vai descobrindo que ela é uma pessoa que tem um ritmo, que precisa respeitar, que precisa acolher, começa a apreciar isso, é a forma dele se doar. Embora essa relação de posse realmente exista, porque há um mecanismo psicológico aí também. Tá? Então, essa questão do respeito é sumamente importante para a realização do casal nessa área mesmo. Tá certo? Porque às vezes o casal é muito devoto, mas tem problema nessa área. Né? Então a devoção também precisa ser trabalhada, a pessoa precisa entender as coisas. Há uma responsabilidade compartilhada entre o casal, porque a maioria das mulheres que tomam pílula, o cara só quer saber se toma pílula. E se engravidou, é culpa dela. Né? Então ali há uma compartilha, né, maior. Não causa dano nenhum, nem psicológico, nem físico, né? A pílula causa danos, né? Tem problemas de varizes, de trombose, né? Mulheres com histórico de trombose na família não podem ficar tomando pílula. Isso não é falado, isso não é claro para as mulheres, porque também existe uma indústria, que ninguém ganha dinheiro com billings, porque é uma questão de autoconhecimento, né? Então isso não é falado. E é importante que elas entendam isso também. Então aí não vai causar dano. E ajuda, porque como existe o diálogo, né, vai ajudando a desenvolver realmente a harmonia conjugal, que é uma tarefa para a vida toda, na verdade. Né? Então é uma proposta para os casais experimentarem.
Okay? Conhecerem, se abrirem a essa ideia. Há muito medo, há muita resistência, até porque não é muito conhecido. E isso que eu falei da indústria e tal, também explica um pouco por que não é tão conhecido. Né? Pelo menos em parte. Aqui a gente passa mais, na verdade, coisas assim sobre o atendimento, para quem quiser procurar, porque no final da palestra a gente distribui assim, um panfletinho, né, com dados. Né? E aí a gente faz uma recapitulação, né, do que a gente falou, tentando não só focar na parte técnica, mas voltando àqueles assuntos iniciais. Né? Por que nós usamos? Nós. Digamos, eu, Juliano e outros casais. Né? E no movimento de vida cristã é muito usado também. Então, em primeiro lugar, me parece, isso aqui parece que não tem nada a ver, né? Uma imagem assim. Mas olha só, essa imagem fala de um peregrino, ok? Então, estamos a caminho, que está aqui numa atitude de diálogo com o Senhor, não é isso? De como que uma consulta, uma direção, né? A gente tem que entender que nós católicos que praticamos, né, o método, temos que entender que temos que estar numa atitude de escuta sobre o tamanho da família, sobre os filhos. Se no período em que a natureza criada por Deus nos empurra para a procriação, a gente tem que evitar, e a gente tem que ver isso como mal, não é bom, é a hora de pedir a Deus que remova esses obstáculos. Seja eles econômicos, seja ele o meu comodismo, né? Que eu tenha mais confiança, ou outra coisa qualquer. Então, é um período que nos convida a uma atitude de abertura a Deus. Né? Porque nós estamos tendo que fazer um período de abstinência. Né? Então, isso aqui é muito importante. Eu acho que isso aqui é decisivo para a vida das pessoas. Né? A presença de Deus na sua vida. A ideia do equilíbrio. Né? Do equilíbrio entre do homem e da mulher como um ser biopsicoespiritual, ou como no início, lá, corpo e alma. Né? O Bíblia é humano. Né? Ele não é só, ele ajuda a pessoa a amar. Lembra as pessoas que se trata de doação, de escuta, de compartilha, de ver quem é o outro, de respeitar. E o amor como assim, presente, né? Que um se dando ao outro é um presente. Né? A pessoa se faz um dom para o outro. A ideia também que o filho é from God. Né? O filho vem de Deus. Né? O filho não é um mal. E isso aqui realmente é uma pena que os casais não percebam isso. Né? Nossa sociedade é muito assim, tem uma mentalidade muito contraceptiva. E, como a gente falou, também desenvolve o amor, mas é a mesma parte sensível, né, da paixão e tal. Essa parte também ganha um fôlego novo, né, ao praticar isso, mas com toda a ideia de fundo também, ok? Aí a gente passa alguns dados ali para eles e a gente encerra ali a apresentação para os noivos. Então, assim, é isso que a gente tem feito. E a gente depois abre para perguntas do pessoal. Mas normalmente a gente separa. A Juliana vai para as mulheres e eu vou para os homens, né? Porque para as mulheres fica até mais confortável de perguntar coisas, né? E uma coisa que aparece assim para a gente, para mim, é a ideia de que quando eu me reúno com os caras, né? É a ideia assim de... Pô, mas tanto faz, né? Se você não quer ter filho, você pode usar o bínis ou a camisinha. No fundo, você não quer ter filho. Né? No fundo, está no mesmo. Isso realmente pode ser verdade. Aí nós, casais, do movimento mesmo, né, que usamos o bínis, temos que fazer sempre assim, um exame de consciência. A gente não pode deixar que a mentalidade contraceptiva entre na nossa cabeça e a gente fica assim, satisfeito de moralmente estar usando uma técnica que é aceita pela igreja. Porque no fundo, a gente não pode ter mentalidade contraceptiva. Isso que eu falei da abertura a Deus, do diálogo, de saber o que Deus quer, da visão positiva, tem que estar muito enraizado na gente. Porque senão, de fato, a gente vai estar simplesmente trocando uma coisa meio saudável, de repente, como a pílula, por outra mais saudável. A ideia seria a saúde. E se pensar em preservativo, uma coisa que é meio desconfortável, quebra o clima, não sei o que, assim, uma coisa mais tranquila. Mas no fundo é a busca do prazer.
Não pode ser só isso. Né? Precisa ser realmente uma coisa diferente, né? Uma visão do mundo diferente. Então, por isso eu falava também que o tema é planejamento familiar e cultura da vida. É necessário que a gente compreenda que a vida realmente é um dom, que nós somos chamados a participar disso com Deus. E que é um bem muito grande. É um bem árduo, de repente, né? É difícil. Tudo bem. Tudo que tem valor custa mesmo. Né? Tudo que só deveria custar aquilo que tem valor. Infelizmente também, às vezes, custa muita coisa que não tem valor. Né? Mas o que tem valor custa. Mas é porque tem valor. Né? E a gente então tem que aprender isso. Quando a gente está aí namorando, ou não, mas está aí pensando em que vai namorar, vai noivar, vai casar, a gente já precisa ter isso aí e compartilhar isso com aquela pessoa que vai estar com a gente, né? No namoro, no noivado principalmente, né? A gente precisa dialogar. Então, uma amiga que viaja, agora já não mais, mas viajava comigo assim, muitos dias lá para Caxias. Ela vai se casar e ela disse para mim que não quer ter filho. E ela disse assim, eu não tenho condições, não tenho paciência e tal. Ah, mas o meu noivo quer ter filhos. Eu falei, cara, esse é um assunto que vai dar problema. Se você continuar não querendo ter filho e ele quer, você precisa falar isso com ele. E outra coisa, se você casar não querendo ter filho na igreja, seu casamento vai ser nulo. Você sabe disso? Ela não sabia. Eu falei, então tá bom, desculpa, eu não quero ser duro com você, nem nada, né, mas eu preciso te falar. Agora, é preciso dialogar, e as pessoas não dialogam sobre isso. Então, assim, com cautela, com prudência, né? Que é um assunto também, assim, que pode nos colocar certas armadilhas, né? É um assunto que a gente precisa conversar. Se a gente vai estar noivo, está realmente preparando para o casamento, né? Conversar com pessoas que possam realmente nos esclarecer e também, depois, especialmente no noivado, ser um assunto, né? Que não surpreenda ninguém depois do casamento. Né? E que não crie um racha no casal. Então a gente tem que ter isso aí, né? Muito claro. Então é isso. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, pergunta, comentário. Não sei se tem tempo para isso, né? Porque eu cheguei mais tarde. Né? Aí, queria saber de vocês. Uma palma para... Alguns utilizam o termo paternidade responsável de planificação familiar. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Eu acho que é questão de ênfase, né? Que não são duas coisas assim contraditórias, mas o termo paternidade responsável, para mim, pelo menos, lembra que se trata de uma abertura, mas que envolve a inteligência, a vontade da pessoa. Só que é o seguinte, normalmente quando a pessoa usa a expressão paternidade responsável, inclusive isso está na Constituição com esse termo paternidade responsável, as pessoas olham isso assim, você tem que ser responsável, você não pode ter muito filho. Né? É uma paternidade responsável em termos de limita isso aí. E eu me lembro de acho que foi um discurso do Papa João Paulo II, que ele dizia que se trata de responder. Responder antes de tudo perante Deus. Ele já mudou muito o enfoque desse responsável. Né? Uma paternidade responsável. Responder perante Deus. Depois perante os filhos já nascidos que merecem irmãos. E que a educação muda muito quando você tem irmão. Né? Tem que dividir os jogos, tem que aprender a compartilhar. E depois, com relação à sociedade e ao casal. Quer dizer, então, eu acho que é uma questão da ênfase em termos da pessoa, não mais como antigamente, porque antigamente realmente não tinha conhecimento, e a coisa era meio que assim, não é que as pessoas não sabiam como as crianças nasciam, mas não sabiam os detalhes, né? Hoje existe esse conhecimento, e esse conhecimento não deve estar alheio, a gente não pode fugir desse conhecimento, né? Então a gente precisa, eu acho que a ênfase, essa mudança de ênfase está mais com relação a isso, né? Do envolvimento da inteligência, da vontade da pessoa com relação à procriação. Mas não usando esse termo de forma assim, para limitar. Mas usar esse termo de modo como o Papa fez nesse exemplo que eu dei. Né? Planejamento familiar é uma expressão que tem
assim, ela tem o mérito de falar das pessoas que se trata de decidir, de pensar no futuro, né? Enfatiza mais esse aspecto, mas também tem um problema, se paternidade responsável tem um problema também de você às vezes limitar, né? Planejamento familiar tem um problema de encarar os filhos como fruto de um cálculo, né? De uma decisão minha. Porque planejar, ok? Estão entendendo isso? Que é fruto de uma decisão em que eu vou fazer um cálculo de custo-benefício e... Então, a gente tem que alertar que esse tema, essa expressão não pode trazer de contrabando essa ideia, né? Que precisa ser uma abertura, um diálogo do casal e também com Deus, com a igreja, né? Com as pessoas que possam orientar, né? A igreja usa os dois termos. E eu, nos documentos assim, eu vejo mais o termo paternidade responsável. Tinha uma pergunta em um comentário, né? A pergunta vai, como que é, eu acho que não te perguntei isso quando a gente viu a palestra. Primeiro, você mudou os slides, né? Esses slides são os... aquela palestra que você ouviu, tinha uma experiência que não deu certo. Né? Esses aqui são os que a gente sempre deu. Aquele dia foi a exceção, foi uma vez só. Eu gostei desse aí. Uma pergunta. Você viu como pergunta, porque o outro não deu certo. Mas como que é a receptividade com os médicos, se tem dentro do núcleo um trabalho direcionado para médicos e não só para noivos? E até porque, quando a gente estava pensando como tem muito essa questão hormonal, hoje eu li uma notícia que falava de como que, por exemplo, as pessoas estão enfrentando problemas com a tireoide, né? Hipertireoidismo e hipotireoidismo, que mexe com a questão dos hormônios e ligavam à alimentação, aos hábitos modernos de vida. Como isso seria mais da área médica, como que é isso, né? Se tem médicos que também aceitam, porque me parece que é um público que poderia contribuir. Cara, é o mais decisivo. O que a gente precisa ter são médicos. O Lázaro, por exemplo, precisa ter um apostolado entre os colegas dele. Porque o médico não escuta muito, uma pessoa que não é médico falando sobre esse assunto. É diferente quando é um médico falando, ainda mais sendo ginecologista. Né? Então, de fato, é importante que haja um trabalho com eles. Em Petrópolis, nós temos poucos e que não estão assim. Porque o Lázaro não é daqui, né? Ele dá um apoio assim, quando não dá para outro médico apoiar. Mas os que a gente tem aqui, eles não são assim apóstolos, entendeu? Eles não têm essa coisa. Por exemplo, aquela que eu falei para você, é a principal, não é nem católica, mas ela conhece a técnica. Então assim, ela não vai encarar, não vai nadar contra a corrente. O que eles dizem é que na faculdade, os médicos escutam falar assim, vamos passando. Você sabe o que é? Quem fez faculdade tem muitos assuntos que são vistos assim rapidinho, né? Então, a gente não sabe muito bem por quê. Então, se há interesse da indústria, e há, né? Se é só isso. Mas há um desconhecimento geral. Então, assim, eu acho extremamente importante fazer esse apostolado. Precisamos pedir a Deus trabalhadores qualificados para mestre, nesse caso, né? Os médicos. Da minha parte, eu também questiono, às vezes, o limite em que a gente pode orientar um casal e que não seja ato médico. Está entendendo? Porque há um problema de até problema judicial depois. Então, existem algumas pessoas que, lá de São Paulo, que são juristas, né? E que já se debruçaram sobre esse assunto e dizem que não há problema nenhum. Isso aí é uma questão de conhecimento, né? Mas seria muito melhor que a pessoa fosse médica para que haja mais credibilidade. Porque o que acontece com os casais é que eles falam assim, que bonito o que a gente viu, pô, maneiro, quero conhecer, mas vão depois para o seu ginecologista e a coisa vai se perder, né? E o medo é muito grande. Então as pessoas... Então eu não tenho todos esses critérios de fé, de fundo, né? E aí a coisa se perde. Então assim, depois de alguns anos trabalhando com casais, com noivos, a quantidade de noivos que nos procuram de fato por orientação, de noivos que não são católicos e tal, é muito pequena.
A ideia do Dom Filipe era que as pessoas saibam que existe. Bom, isso a gente está fazendo. E outra ideia também é que não fosse qualquer pessoa para falar qualquer besteira lá. Porque o que acontecia também, de chamar um médico, não sei o que falava assim... Por exemplo, às vezes ficava ensinando como usar camisinha.